Pode começar. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu queria agradecer a participação de todos, né, que puderam se engajar nesse nosso projeto. Agradecer também ao Felipe, né, pela organização aqui desse projeto e falar um pouquinho para vocês, né, qual foi nossa intenção com essa jornada, né? Então, quem acompanha o nosso trabalho, tanto o meu quanto do Felipe, sabe o quanto a gente preza pela informação, né, por oferecer realmente para vocês a melhor informação possível sobre nutrição e qualidade de vida. Então, a gente pensou, né, em realizar essa atividade que, além de ter, né, o cunho assistencial para os nossos seguidores, né, para os nossos pacientes também, né, no meu caso, como nutricionista, esse trabalho ele vai ter uma característica também da parte acadêmica do Felipe, né? Então, quem acompanha aí o trabalho do Felipe sabe que ele é acadêmico de nutrição, e ele já está aí na parte dos estágios. Então, esse grupo ele vai ser um estágio acadêmico do Felipe, né? Um estágio de grupos de orientação, para que a gente possa, né, utilizar essas ferramentas digitais para que haja, né, um levantamento de dados, né, dessa população, né, desse grupo populacional que está com a gente e eventuais resultados que a gente espera que sejam, né, os melhores possíveis. Então, queria dar as boas-vindas para todo mundo e dizer que o Felipe ele vai estar na coordenação do Telegram, tá? Respondendo dúvidas de vocês. Então, ele vai ter um horário aí no período da manhã para fazer esse feedback com vocês. Sempre depois das nossas atividades, que vai ser sempre na terça-feira, às 18 horas, a gente vai colocar uma tarefa para vocês cumprirem, para que vocês possam se engajar até o final. Né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente destacar, pessoal, que esse grupo é um grupo que visa orientação de reeducação alimentar no geral. Tá? Então, a gente diz que não é um grupo de low carb exclusivamente, né? Mas a gente preza por uma melhor densidade nutritiva. Então, a gente queria que vocês pudessem realmente se engajar nesse projeto, né? E estar junto com a gente aí em todas as próximas semanas. Então, nós teremos atividades ao vivo, como a de hoje, e teremos também atividades que são vídeos gravados. Outros parceiros vão estar com a gente, né, como a gente anunciou, então a gente vai ter a Débora, que trabalha comigo, né, na questão dos livros de receitas, tal, nesse trabalho de educação nutricional, ela é nutricionista também. Teremos a doutora Cristina Fará, que muitos de vocês conhecem, até possivelmente alguns são pacientes da Cristina, e teremos a psicóloga Caroline Baccaro, que é a minha assistente também, e tem esse trabalho da parte comportamental, ela também faz a reeducação alimentar com a gente, então ela vai poder estar trazendo também a experiência dela na reeducação. Então, era isso que eu queria falar antes do Felipe assumir aqui a apresentação, né, dar as boas-vindas de novo, e a gente espera de verdade que vocês possam aproveitar, né, essas 7 semanas para que vocês possam estabelecer novos hábitos, né, retomar a motivação, agora que finalmente essa pandemia parece que está terminando, então a gente sabe como as pessoas ganharam peso e pioraram, né, condições crônicas de saúde, então a gente espera que vocês possam aproveitar bastante esse espaço que a gente está proporcionando aí para vocês, tá bom? Então é isso, Felipe, pode ficar à vontade aí para você fazer a sua apresentação. Obrigado, Renata. Deixa eu colocar aqui. Bom, pessoal, só para entender bem o funcionamento do grupo, durante essas 7 semanas, todas as manhãs eu vou ficar ali à disposição para tirar dúvidas de vocês. Então, a gente vai abrir os grupos pela manhã e vocês podem mandar suas dúvidas ali no Telegram. Dúvidas sobre dieta, emagrecimento, dia a dia, etc. Eu vou estar ali para tentar ajudar vocês. O que eu não vou poder ajudar é coisas muito específicas do tipo medicação ou alguma coisa muito específica. Meu exame deu tal, será que eu devo suplementar ou coisa assim?
aí já foge do objetivo, mas alguma dúvida na hora de comer alguma coisa, ou tentar, coisa do entendimento mesmo, né, da dieta e tal, comentar das dificuldades, a ideia do grupo é esse, realmente ali eu supervisionar vocês nessas 7 semanas. Não sei se vocês me conhecem ou já assistiram algumas das minhas aulas, né? Eu preparei essa aula inicial, que fala um pouco do nosso panorama inicial, eu vou falar um pouco da relação proteína-energia, não sei se vocês conhecem. Comentem aí no chat se já conhecem, não conhecem. E vocês podem também se manifestar aqui no chat, colocar suas perguntas e tal, é, aqui nessa apresentação, tá? Deixa eu já compartilhar minha tela, que tem a apresentação. E a gente já começa. Lembrando, né, que a apresentação ficará gravada e a gente vai disponibilizar depois no grupo, não vai ser imediato que vai ficar disponível a gravação, mas a gente sabe que tem gente que não consegue chegar às 6 da tarde para assistir, vai poder assistir depois. Se vocês perderem alguma apresentação, assistam depois. Vai ser muito valioso, né? Essas 7 semanas, pelo que vai ter um monte de profissional, vai ter bastante suporte, então realmente certamente é melhor do que vários programas pagos aí. Então, quem aproveitar, se engajar mesmo, vai valer muito a pena, tá? Bom, vamos começar aqui minha apresentação. Acho que minha cara ficou um pouco escura, porque a tela do computador está escura, mas o que importa é a imagem aqui. Vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco do nosso panorama atual, né? Que quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de entender onde a gente está, o que a gente tem que fazer. Atualmente, 73% dos adultos ali nos Estados Unidos têm sobrepeso, ou são obesos, né? Ou seja, mais da metade das pessoas. Então, de 7 pessoas lá nos Estados Unidos, de 10 pessoas lá nos Estados Unidos, 7 estão acima do peso, a maioria. Aqui no Brasil, a gente está quase lá, né? No Brasil, 60% da população está acima do peso, que seria 6 em 10. E por que é relevante para a gente os dados dos Estados Unidos? Porque geralmente os dados de lá são uma tendência para cá, né? Quando alguma coisa melhora lá, a tendência é que nos próximos anos melhore aqui. Quando alguma coisa piora lá, a tendência é que nos próximos anos piore aqui. E a gente vem vendo isso nas últimas décadas, né? A obesidade vai aumentando lá, alguns anos depois o Brasil vai chegando. Então a tendência é que aqui do Brasil vá chegando nesses 70% dos Estados Unidos e que esses 70% dos Estados Unidos vai aumentando. Então o cenário atual é realmente a epidemia da obesidade, cada vez cresce mais. E se você pegar 10 pessoas aleatórias aí na rua, a maioria vai ter sobrepeso. Então, se você está acima do peso, você faz parte da maioria. E ter sobrepeso virou normal e hoje é visto como algo natural, né? Você ganhar peso com a idade é uma coisa natural. Essa ideia, assim, muita gente pensa isso. Ah, por que que você engordou? Porque foi passando o tempo, a idade, acontece isso mesmo. Só que na verdade não é. Eu vou mostrar isso nessa apresentação. Queria mostrar para vocês, a gente vai mostrar aqui nesse programa um caminho diferente, né? Desse de engordar é normal, é natural. Nessa jornada de síndrome metabólica. E para começar, eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês, que ele compara ali a época de 1890 a 1900 e 1999 a 2000. E o que a gente percebe aqui? Que ali em 1890, 1900, primeiro que a obesidade era muito menor, né? E segundo que a tendência das pessoas com a idade era pesar menos, porque ali no grupo de 60 a 69, a gente tinha menos pessoas com sobrepeso do que com as outras idades. Então, acredite se quiser ali, há mais de 100 anos atrás, né, 120 anos atrás, mais ou menos, era normal perder peso com a idade. Então, isso a gente já começa a questionar essa ideia. Será que é natural para o ser humano engordar com a idade ou será que isso é um fenômeno moderno? Que quando a gente vai entendendo isso, ajuda a entender o resto.
E sim, naquela época era natural você perder peso com a idade. Aqui é uma foto de uma fila, né, do filme Star Wars 1977, e se a gente observar, a gente não consegue encontrar facilmente aí pessoas com sobrepeso. Se a gente olhar a fila do filme de 2017, por exemplo, certamente a gente nem consegue imaginar que não vai ter ninguém com sobrepeso ali numa fila de cinema. E vamos fazer um exercício, né, que é pensar nas pessoas próximas a você, amigos, colegas, familiares. Quantas pessoas do seu círculo próximo têm sobrepeso, né? Ou estão um pouco acima do peso, muito acima do peso, tem algum problema metabólico, pressão alta, gordura no fígado, etc. Geralmente a gente vai pensar em muitas pessoas. Então, para a gente entender que isso virou o normal de hoje em dia. E antes não era assim. E não é assim para todo mundo hoje também. Por quê? Porque a gente tem estudos aqui que mostram que em tribos de caçadores-coletores, por exemplo, índios aí, tem várias tribos dessas pelo mundo, na Austrália, na África, aqui, América do Norte, etc. Nessa população, a gente tem uma prevalência ali de obesidade de menos de 5%. Então, encontrar alguém com sobrepeso nessas populações é extremamente raro. Menos de 5% de obesidade significa o quê? Se você pegar aleatoriamente 10 pessoas de tribos tradicionais, as 10 estarão dentro do peso. Pode ser pessoas da tribo da África, da Austrália, do Brasil, do Amazonas, etc. A tendência é que as 10 estarão dentro do peso, mesmo com hábitos totalmente diferentes, localidades diferentes. Então, o normal para eles é estar dentro do peso. Se a gente pensar nos animais, também estar com sobrepeso não é uma coisa natural para eles. A gente não encontra animais com sobrepeso. A gente encontra animais que têm uma composição corporal naturalmente que tenha mais gordura, tipo um hipopótamo, um elefante, mas aquilo é o peso normal para eles. Você não, sei lá, se encontrar um hipopótamo muito magro, ele provavelmente está doente. E da mesma forma, você não vai encontrar outros animais que têm uma forma mais magra, com sobrepeso, né? A não ser quando eles estão recebendo ração ou alimentação artificial, geralmente preparada por humanos. Então, a gente pode começar a pensar, por que que já foi fácil manter o peso adequado? Essa aqui é uma foto do Rio de Janeiro mesmo. Eu coloquei ali década de 50 ou 40, foto aleatória e peguei qualquer uma. A gente pode pegar qualquer foto daquela época que dificilmente você vai encontrar pessoas aí com sobrepeso nessas fotos. Então, e naquela época ninguém era muito ligado nessas coisas de dieta, emagrecimento e tal. Simplesmente era fácil manter o peso adequado, né? É, por que será também que para os animais é fácil manter o peso adequado, mesmo comendo à vontade? Todo animal come à vontade. Ele come o quanto ele quiser e quando ele não quiser mais, ele para de comer. Ele não come pensando, eu vou parar aqui porque senão eu vou engordar. Eles só comem. Ainda assim, é fácil para eles manterem o peso. É, Então, até o fim dessa apresentação, a gente vai entender o porquê disso. Mas antes disso, vamos direto para o maior problema, né? Que é por que você não consegue emagrecer. Eu imagino que quem entrou aqui nesse programa deve estar com algum problema, né? Porque senão, tá funcionando tudo aqui, estou emagrecendo, tá tudo certo, nem teria por que você entrar. Claro, pode ser um ou outro por curiosidade, mas a maioria entra esperando que o programa ajude a melhorar alguma coisa, né? E realmente, a maioria das pessoas não consegue emagrecer, a gente vê isso. Eu vejo ali no meu Instagram, eu acho que qualquer nutricionista percebe também que é uma dificuldade grande para a maioria das pessoas emagrecer, né? E por quê? E eu penso aqui que tem três questões principais que atrapalham muito no emagrecimento, que é excesso de informação, falta de autonomia e a mentalidade. Vamos começar pelo excesso de informação. O excesso de informação, que é muita informação sobre emagrecimento e muitas informações diferentes sobre emagrecimento, né? Porque quando a gente pensa em acumular mais conhecimento, a gente pensa que é como se fosse uma torre, vamos dizer assim. Cada informação que você coloca vai se somando e vai ficando cada vez mais alta essa informação. E aí você vai sabendo cada vez mais.
Só que no emagrecimento não acontece isso, porque as informações são contraditórias. Então, você escuta uma coisa num lugar, escuta outra coisa em outro lugar, e aí, ao invés de somar, você se confunde, não sabe mais o que fazer. E aí, você vai tentando um monte de coisas totalmente diferentes. Quando eu converso com pessoas aí que tentam emagrecer há muito tempo, elas me contam que já tentaram muitas dietas totalmente diferentes. Então você vê que a pessoa não tinha ali uma linha de raciocínio nessas tentativas dela. Ela só ia tentando e cada vez uma coisa e no final ela não sabia de nada. Aí a pessoa acaba fazendo estratégias erradas, fazendo estratégias que causam um sofrimento desnecessário. Começa a achar que o emagrecimento talvez seja mais difícil do que é. Muita gente acaba achando que não vai conseguir emagrecer nunca. E isso causa muita confusão, né, no final das contas. Esse aqui é um gráfico para exemplificar isso. Tem até alguns estudos mostrando, até para executivos, assim, quando ele não tem informação nenhuma, ele não consegue fazer uma decisão boa. Então, se a pessoa quer emagrecer e não sabe nem por onde começar, não sabe de nada, ela não vai saber muito o que fazer. Se ela receber um pouco mais de informação, aí ela vai conseguir tomar talvez a melhor decisão. Só que se ela tiver um excesso de informação, vai ser tão ruim como se ela não tivesse informação nenhuma. É tanta coisa que a pessoa não sabe mais qual decisão tomar. E a gente vê muito isso, quem está fazendo dieta, começa a ler um pouco e aí alguém fala que não pode tomar leite, aí você tira o leite e aí depois você vê que não pode tomar banana, comer banana, você também tira a banana. Aí você vê a pessoa falando, então come carne. Aí você começa a comer carne, aí outro dia aparece no seu Instagram alguém falando que, olha, carne faz mal para a saúde, pode causar câncer, ou quem é diabético não deve comer carne. Aí você vai tirando. Aí cada pessoa que você vai vendo no Instagram vai falando uma coisa, você vai ouvindo e vai tirando os alimentos. Não pode comer carne, vou comer peixe. Aí alguém fala, mas o salmão tem que ser o salmão selvagem, o salmão de cativeiro tem muito mercúrio, ou sei lá o que, aí você não come. Aí você vai. Aí depois, não, mas até o salmão selvagem não é tão bom por motivo X, tem muita gordura. Aí você vai ouvindo cada um falando uma coisa e no final você fica com aquela sensação de, mas eu não posso comer nada, né? Cada um fala uma coisa. E a questão aí está justamente nesse cada um fala uma coisa. Talvez você esteja ouvindo pessoas demais, porque de repente a pessoa que falou para você não tomar leite, sem entrar no mérito se isso é certo ou não, ela ia falar para você comer outras coisas. Cada pessoa vai ter uma linha. Mas é muito comum a pessoa pegar o que cada um fala que não pode. Esse falou que não pode isso, esse falou que não pode aquilo. E aí no final a gente fica com essa sensação que realmente não pode comer nada. Então é muito melhor a gente tentar limpar esse caminho. É, Quem entrar aqui no programa, eu sugiro que tente realmente se focar nas informações desse programa, porque os profissionais daqui vão estar alinhados mais ou menos do que eles falam. Então você vai ter um caminho. Não adianta nada você entrar aqui e misturar toda essa informação com outra coisa, vai te dar mais confusão do que ajuda. E o que a gente precisa saber em relação ao emagrecimento, né? Que a nossa gordura corporal nada mais é do que um estoque de energia. Para que serve a gordura do nosso corpo? É a forma do corpo de estocar uma energia para quando a gente não tiver energia, ele pegar essa energia estocada. Então, essa que é a função da gordura. A gente pode fazer uma comparação aí com o automóvel, que a gasolina é como se fosse o alimento dele, e ele vai enchendo o tanque até a gente vai colocando gasolina até encher o tanque. Só que o nosso corpo tem uma diferença, que seria o nosso tanque não tem limite. Se a gente for colocando mais gasolina, é como se o carro começasse a acumular gasolina em outras áreas ali dele, né? Vai criando novos tanques. E esse tanque seria o nossa gordura. E então, só de entender isso a gente já sabe. Bom, então só vai acumular como gordura se o tanque estiver cheio. Se o tanque estiver vazio, não importa você colocar muita gasolina, porque o tanque vai estar vazio. Então, a gordura só é acumulada no excesso. Apenas o excesso vira gordura. Pensando nisso, a gente já pode direto já relacionar com, então se eu comer alguma coisinha específica eu vou engordar? Não, porque, sei lá, por pior que seja, comi um pedaço de pão, engordei? Não, por quê? Porque só o excesso
de energia vai te fazer engordar. Então, não é algo em específico. Ah, se eu cortar tal coisa, eu vou emagrecer. Não necessariamente, que é o excesso. A gente tem que pensar, tudo que você come vai entrando nessa conta, vai entrando ali no tanque, né? Então, a gente tem que ir entendendo que não precisa ter um medo desnecessário de alguma coisa em específico. E o que é energia, né? Energia vem dos carboidratos e da gordura. Basicamente, os alimentos que a gente come, principalmente de quem está ganhando peso, né? São muitos alimentos com carboidrato e com gordura. E o que a gente tem que ter em mente é que o que importa é o total de energia que você consome. Então, pensar no total de carboidrato e gordura que você está consumindo. Geralmente, ali nos alimentos ultraprocessados é onde a gente encontra a maior concentração de carboidratos e com um pouco de gordura também. Algumas outras questões que você também talvez tenha dúvida, que a gente precisa tirar do caminho para facilitar, que é quantas vezes você come por dia. E não importa isso, porque vamos lembrar, se a gente viu aqui que o que importa é o excesso de energia que você come, né? Então, você pode comer poucas vezes por dia e chegar nesse excesso, ou pode comer muitas vezes por dia e não chegar nesse excesso, ou vice-versa. Enfim, a questão principal é o número de vezes que você come não é importante, tão importante quanto o que você come, né? Então, vale muito mais a pena você focar no que você está comendo do que em quantas vezes você come. Que horas você come? É a mesma coisa, não importa. Você pode comer, se comer à noite eu engordo. Não, engorda se você comer em excesso. Você pode comer só de manhã e também comer em excesso, sabe? Então, são coisas muito pequenas para a gente ficar preocupado. Quantas vezes come, que horas você come, posso comer isso com aquilo, né? Posso misturar alimentos. Não importa se está misturando, não está misturando, não acontece nenhuma reação ali que o negócio fica mais engordativo, por exemplo. O que importa realmente é o total do que a gente está consumindo no dia. E uma coisa que vale muito a gente refletir, porque quando a gente está tentando emagrecer, a gente acaba lendo muita coisa, né? E uma dica prática aí para vocês é: esse conhecimento te ajuda a tomar uma decisão melhor? Por exemplo, aprendi algo agora. Como que eu aplico isso na minha realidade, né? Então a gente ouve muitas palavras assim, que às vezes deixam mais a gente confuso do que ajuda. Por exemplo, insulina, índice glicêmico, carboidrato complexo. A gente vai falar mais de insulina no decorrer do programa, a gente vai ter uma aula de exames, que certamente a doutora vai falar da questão da insulina, que tem o seu valor da gente ver nos exames e tal, mas agora, assim, no seu dia a dia, quando você está montando o prato, será que vale a pena você ficar pensando, será que isso aqui vai estimular a minha insulina ou não? Sabe, é uma coisa que você vai ficar mais confusa do que vai te ajudar na hora de montar o prato. Então, você tem que pensar, esse conhecimento está te ajudando ali na prática? Porque senão você pode ficar, eu não vou comer isso porque eu vou estimular a insulina. De repente, você está mais se confundindo do que indo para a direção certa. Mesma coisa para índice glicêmico. Eu vou escolher alimentos que têm um índice glicêmico melhor. Será que isso faz sentido? Será que você precisa se preocupar com isso? Eu já digo que não. É muito melhor você se preocupar com a quantidade total ali do carboidrato dos alimentos do que e o índice glicêmico. E a mesma coisa para essa coisa de carboidrato complexo, e todos esses nomes difíceis aí que a gente fica pensando, se a gente só resumir para a quantidade de carboidrato ou de energia, fica muito mais fácil, né? Talvez você esteja perguntando, mas importa o que então, né? Já vou chegar lá. Queria mostrar aqui para vocês, esses dados são também lá dos Estados Unidos, as estratégias mais utilizadas para perder peso, que são fazer exercício, comer e comer menos. Principalmente essas, comer mais vegetais também está ali em terceira. E o que a gente pode concluir é que as estratégias mais utilizadas também são as piores, porque a taxa de emagrecimento é muito baixa. Então, todo mundo já deve ter tentado isso aqui, e são estratégias que não vão te ajudar a emagrecer, tá? Eu vou falar aqui rapidamente. Estratégias que não funcionam, você já tentou alguma delas, provavelmente todo mundo já tentou alguma coisa dessas. De fazer exercício, eu não vou me estender muito aqui, mas
Se você for fazer exercício sem mudar sua alimentação, dificilmente você vai ter algum resultado. E eu vou direto para a questão do comer menos, né? Que comer menos não funciona. E eu vou explicar por quê. Que é o seguinte: vamos imaginar que a gente acorda e a gente tem um apetite. Então, um apetite que a gente vai completando ao passar do seu dia. Então, o objetivo é que você termine o dia ali completando o seu apetite, né? E a gente completa ele com alimentos. Então, você acorda, comeu alguns alimentos, aumentou um pouco o seu apetite. Ali completou uns 20%. Comeu mais, completou um pouco mais do apetite. E aí você vai comendo e o apetite vai aumentando. Até chegar no 100%. Aqui a pessoa ainda precisou ali de um último lanchinho, né? Depois para chegar ali no 100%. E aí ela vai ver, olha, eu comi 2.500 calorias para completar meu apetite. Precisei comer isso. E aí quando ela vai emagrecer, ela pensa, eu tenho que comer 1.500 calorias para emagrecer. O que eu vou fazer? Já sei. Eu vou comer até chegar a 1.500 calorias, que é o que muita gente faz, né? Vou limitar até 1.500 calorias. E só estou dando um número aleatório aqui, tá, pessoal? Não necessariamente você precisa comer 1.500 calorias, é só um exemplo, não se apeguem a isso. Aí, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a comer e vai chegar ali no meio do dia dela, ela já vai ter chegado nas 1.500 calorias, mas ela ainda tem metade do apetite ainda para saciar. E o que vai acontecer? Ela vai passar fome. E ela não vai saber o que fazer, porque, se eu reduzo as calorias, eu vou passar fome. Então, não tem como emagrecer, ou para emagrecer eu tenho que passar fome. Só que, na verdade, existe uma outra maneira de você fazer isso. Você pode saciar o seu apetite de uma forma mais inteligente. Então, se você escolher alimentos melhores para o seu dia, você vai conseguir atingir o seu apetite muito mais fácil. E aí, quando você for ver, nossa, mas eu comi só 1.500 calorias, você comeu menos e saciou o seu apetite melhor. Então, ao invés de você pensar em diminuir sua quantidade de calorias, você tem que pensar no que você está comendo. Que quando você faz isso, é a maneira mais inteligente de você atingir esse seu apetite. Por isso que comer menos não funciona. Você tem que pensar numa maneira melhor de comer, que aí você vai diminuir sua fome naturalmente. Aqui, essa pessoa do exemplo chegou nas 1.500 calorias naturalmente. E aqui ela chegou de maneira forçada, porque se ela fosse seguir o corpo dela, ela iria chegar até 2.500 com aquele tipo de alimentação. Para ela comer 1.500 calorias, ela teve que mudar o que ela come. Aí, naturalmente, você chegar nessa quantidade. Inclusive, quem tem muito peso a perder, assim que melhora a alimentação, consegue atingir o apetite mais fácil, assim, né? Então, não é difícil. Geralmente, você sente muita fome, é sinal que sua alimentação está muito ruim. Então, é importante entender que diferentes comidas promovem quantidade diferente de saciedade. Nossa saciedade não é regulada por quantidade de caloria. Então, a gente pode pensar que um ovo é como se desse 20 pontos de apetite e biscoito dá 1 ponto de apetite. Então, a saciedade não tem relação com a quantidade de calorias. Se a gente for pensar, mas um ovo talvez tenha mais calorias do que 6 biscoitos. Só que o biscoito vai te dar 1 ponto de apetite. E depois talvez tenha que comer mais biscoito. E no final não vai dar certo isso. Até coloquei um depoimento aqui de uma pessoa que me segue, que ela colocou: eu nunca tinha ficado tão saciada antes. Eu já fiz tudo o que você imagina de dieta, sempre. Peraí. Sempre procurava besteiras para comer porque vivia com fome. E esses 3 dias lhe acompanhando e seguindo suas dicas, estou super bem. À noite estou sem fome, isso é incrível. Não tenho fome pela manhã, almoço bem com proteínas, mais do que antes. Então a gente tem que entender essa mensagem que você não precisa. Peraí, você não tem que comer menos, você tem que comer melhor. Comer menos acaba sendo uma consequência da sua alimentação. Se a gente pensar que tudo é uma consequência do que você come, ou seja, eu como muito, é porque você não está comendo bem. Então, você quer diminuir o que você come, então você tem que melhorar o que você come. E é sobre isso que se trata o PE, né? A relação proteína-energia. Comer de maneira mais inteligente.
Aqui a gente já falou de excesso de informação e vamos falar de falta de autonomia, que eu vejo que isso é um grande problema nas pessoas, que parece que a gente está sempre procurando alguma coisa no sentido de não coma isso, segue esse cardápio, segue essa lista, como se fosse olha, segue isso que você emagrece. E se a gente parar para pensar, quanto tempo você está buscando essa fórmula, né? Faz isso e emagrece. Vamos imaginar que é como você está no local A e você quer chegar no local B. O local B é seu emagrecimento, né? E tem duas formas de você fazer isso. A primeira é você querer que alguém te leve lá. E esse alguém pode ser um nutricionista, pode ser um médico, pode ser um cardápio pronto, uma lista de alimentos, um desafio que você está fazendo, sei lá, o shake que você compra. Você só quer entrar no carro e que alguém te leve lá. Quantas vezes você já não fez isso, né? Ah, não, só me dá alguma coisa que eu quero emagrecer. Ou às vezes me dá algum remédio que eu quero emagrecer, ou comprei aquele kit do shake, você tem que tomar assim, assim, e eu vou emagrecer. Ou seja, você entra ali, você quer chegar no seu objetivo e vai, né? Só que aí o que costuma acontecer? Você tá lá e simplesmente, por favor, que essa dieta funcione. Você não tem muito controle do processo, só tá seguindo o que alguém falou, resta rezar e ver se dá certo. Só que, de repente, você tá lá e ou tá difícil de seguir, ou você acha que tá emagrecendo pouco, não tá mais funcionando, aí você fala, não deu certo, quero sair daqui. Aí você sai disso e logo vai pedir, tentar uma nova dieta. Quem sabe agora vai. Vou sair do shake que eu comprei vou numa Nutri aqui que minha amiga recomendou, vou fazer o que ela falar certinho e pronto. Então você tá sempre em busca de alguém que fale, olha, faz isso e você vai chegar lá e emagrecer. E acaba não dando certo, né? Você vai saindo de um carro para o outro, de um carro para o outro, e não chega em lugar nenhum. Eu até coloquei na pesquisa ali quanto tempo você está tentando emagrecer ou quanto tempo você engordou. A maioria ali já faz anos nisso, né? Então faz tempo que está tentando e parece que nada dá certo. E qual que é a outra solução? É você, ao invés de querer entrar num carro para chegar até lá, assumir o volante. Você com autonomia. É, Então, só estou colocando alguns depoimentos aqui, ó. Sempre me passaram um cardápio pronto, baseado em calorias, e nunca tive tanta autonomia, eu aprendi a comer, o importante é ficar muito saciado. O que você tem que entender é o seguinte, que você não vai ser emagrecida, né? Você que vai se emagrecer. Então você pensa, olha, depende mais de mim do que qualquer outra pessoa. Meu nutricionista pode me auxiliar, meu médico, o programa aqui pode te auxiliar também, mas você que vai ter que se emagrecer, porque comer é uma coisa que a gente vai fazer para sempre, para a vida inteira, várias vezes por dia. Então, é uma coisa que você vai ter que assumir essa responsabilidade. E quando você está aqui nesse programa, é um sinal que você está atrás disso, porque é realmente um programa que a gente vai passar informação. Você vai receber essa informação e vai poder ter mais autonomia nas suas escolhas daqui para frente. Isso ajuda em tudo, inclusive na hora de você escolher seu nutricionista, na hora de você escolher seu médico. Você já não vai mais para o nutricionista com a ideia de, ele vai me dar um cardápio que eu vou emagrecer em 15 dias. Você sabe que isso não existe. Então, você sabe que é você que vai ter que se emagrecer. E eu percebo que as pessoas que conseguem emagrecer e se mantêm magras para sempre são as que realmente assumiram a responsabilidade de eu que vou ter que chegar lá. E vamos aqui para o terceiro ponto, que é a mentalidade, né? É uma coisa que as pessoas costumam falar muito, que eu não emagreço por falta de força de vontade. E eu discordo um pouco disso, né? Porque eu vejo que as pessoas que querem emagrecer, elas têm sim força de vontade. É só ver quantas dietas sofridas vocês já não fizeram, quanto de fome não passaram, quantas loucuras aí já não fizeram tentando emagrecer, que para fazer essas coisas precisa de um pouco de força de vontade, no mínimo, né? Só que a força de vontade, ela é uma coisa esgotável, ela se comporta muito como uma bateria de celular. Então a gente acorda de manhã com a bateria ali no topo, funcionando bem, e a cada decisão que você faz, você vai gastando. Por exemplo, você acorda de manhã, tá lá na sua dieta que você não pode tomar leite com café. Aí você já pensa, não vou tomar o leite que eu gosto, gastou um pouquinho.
Ah, eu também não vou comer o pão que eu gosto. Tô vendo o pão ali, não vou comer. Já gastou mais um pouquinho. Seu filho tá fazendo bagunça. Você também gasta paciência com ele. Aí acaba a sua força de vontade ali no meio do dia, você chega à noite, ah, comi chocolate, não tenho força de vontade nenhuma. E aí a grande questão não é que você não tem força de vontade, que você não está utilizando ela muito bem, está gastando demais essa força de vontade. Então, o que você tem que fazer é usar ela com mais inteligência. Por exemplo, evite ter ultraprocessados em casa, aquela coisa de olhar para o pão e será que eu como ou não como? Se você não tiver o pão em casa, você não vai passar por isso, né? Então, evitar ter alimentos que não vão te ajudar em casa já ajuda muito no dia a dia. Direcionar a força de vontade para o que importa. Às vezes a gente coloca umas metas de algumas coisas que não fazem diferença. Ah, a partir de hoje eu nunca mais vou comer chocolate, por exemplo. Será que você precisa nunca mais comer chocolate na vida para emagrecer? O que você estabeleceu, de repente, um alimento assim? Ou, ah, eu preciso fazer 16 horas de jejum. Ah, eu preciso, não posso mais colocar o café no leite, o leite no café. Então eu tenho que pensar, tem muita coisa que a gente faz que é sofrido e também não traz resultado nenhum. E só está gastando sua força de vontade. Se nutra bem, controle sua fome. Quando você se nutre bem, fica muito mais fácil fazer escolhas. Uma coisa é você recusar um chocolate morrendo de fome. Outra coisa é você recusar um chocolate depois de um churrasco. Quanto mais bem nutrido você está, com menos fome você está, menos da sua força de vontade você vai ter que usar. E uma coisa importante da mentalidade é: dieta é para sempre. Para qualquer pessoa que quer se manter saudável. Eu, por exemplo, sim, eu vou seguir uma alimentação que eu considero saudável, que eu chamo de dieta aqui para mim para sempre. Não só até emagrecer, senão você engorda novamente. Então, você tem que ver como a sua forma de se alimentar. Talvez ao invés de pensar em dieta, pensar como eu posso melhorar a forma que eu como e levar assim para sempre, né? Passado aqui desses 3 pontos principais, eu vou te falar aqui da relação proteína-energia, né? E mostrar porque não é natural consumir mais energia do que se deve. E o corpo sempre soube regular isso muito bem. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário até agora. Não sei se a Renata quer falar alguma coisa. É... Não, tá bom. Não, e Tá. Então, pessoal, o que eu queria colocar aqui para vocês é que, em primeiro lugar, não é natural a gente consumir mais energia do que se deve. E o corpo sempre soube regular isso muito bem. Isso quer dizer o quê? A gente não precisa limitar a nossa quantidade de calorias para emagrecer, por exemplo. Porque como que o pessoal lá das tribos, os animais, o pessoal do passado, nem sabia o que era calorias e conseguia se manter no peso, né? Eu peguei aqui uma frase de um estudioso aí da questão do emagrecimento, e ele fala o seguinte: o cérebro humano consegue, na maioria das vezes, regular o balanço energético apropriadamente e sem esforço, se você der os nutrientes certos. Eu não tenho nada contra quem conta calorias, mas você tem que reconhecer que contar calorias não é uma maneira natural do ser humano lidar com comida. Minha filosofia é seguir o balanço certo, conseguir o balanço certo, dando os sinais certos ao corpo e deixando ele trabalhar. É assim que a maioria dos humanos manteve o peso apropriado por centenas de milhares de anos até o século XX. Então sempre funcionou assim, né? Então, o nosso foco principal aqui é dar os nutrientes certos para o nosso corpo trabalhar. Aí que a gente pensa no conceito da ecologia nutricional. Esse é um livro que fala bastante disso, que ele fala sobre o que controla o nosso apetite. E basicamente o nosso apetite é controlado pela quantidade de proteína que a gente come e pela quantidade de energia que a gente come, né? Energia, como eu falei ali no começo, carboidrato e gordura. Lembra que eu mostrei ali aquela barrinha do apetite, né? Na verdade, essa barrinha, ela é um pouquinho mais complexa, que o nosso apetite depende também do quanto a gente comeu de proteína e o quanto a gente comeu de energia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa, ela coma ali 50% do apetite dela, só que dentro disso ela comeu já o 100% de energia, só que ela comeu só o 20% de proteína. Então, ela ainda tem fome de proteína para completar o apetite dela. Só que de energia ela já
comeu tudo que ela precisa, ela não teria mais fome de energia. Só que a questão é, os alimentos que essa pessoa tem acesso, os alimentos da casa dela, do dia a dia, são ricos em energia e pobres em proteína. E aí o que acontece? Ela continua comendo mais energia e tem um pouquinho de proteína nesse monte de energia que ela come. E ela vai continuar com fome. Então ela vai continuar comendo e vai aumentando aos poucos a proteína. Então, até chegar no 100 de proteína e ela finalmente se sentir saciada, ela teve que comer muito mais energia do que ela precisaria. E essa energia extra vai ser acumulada como gordura. Agora, se a gente fizer o contrário, já comer direto muita proteína e pouca energia, a gente já consegue saciar rapidamente nosso apetite e a gente vai comer até menos energia do que precisava. E o que acontece quando a gente come menos energia do que a gente precisa? O corpo vai usar nosso estoque de energia. É isso que a gente quer, comer menos energia do que a gente precisa. Vamos pensar no carro que eu falei. Vamos supor que o carro acumulasse um tanque extra de gasolina. Como que faz para ele usar o tanque extra? Só quando acabar o tanque principal. Essa é a nossa ideia. Até um depoimento que eu recebi que a pessoa falou: eu tenho depressão e ansiedade e faço tratamento. Achava que o excesso de doces era por causa disso. Não era. O aumento de proteína diminuiu drasticamente a vontade de doce. Continuo meu tratamento, mas a parte alimentar deixou de ser uma questão. Então, muita gente está nessa situação aqui, ó. A pessoa come, 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 mas eu ainda tenho fome. É que ela está precisando comer mais proteína. Só que como ela só come alimentos de baixa proteína, vira esse cenário aqui. Esse aqui é um estudo que foi feito até com ratos, mas dá para a gente ver bem a questão que é o seguinte. A primeira vermelhinha ali tem 9% de proteína na dieta, né? Era assim, tem 5 ratinhos. Todos receberam uma ração e todos podiam comer à vontade. Então, não havia limite de calorias. Mas percebe que mesmo sem limite de calorias, todos comeram quantidades diferentes de calorias? O ratinho que tinha 9% de proteína na dieta foi o que mais comeu. E o que tinha 48% de proteína na dieta foi o que menos comeu. E é uma escadinha, assim. Quanto mais proteína na dieta, menos come. Quanto menos proteína na dieta, mais come. E esse aqui é um estudo que americano, saiu esse ano, inclusive, é recente, que metade dos americanos que têm diabetes talvez estejam consumindo menos proteína do que o recomendado. E proteína recomendada é o mínimo de proteína recomendada. Então, ali, novo estudo, metade dos americanos vivendo com diabetes podem estar consumindo menos que o mínimo de proteína recomendado. E aí a gente vê esse gráfico aqui, ó, para ilustrar isso, que é o seguinte. Por percentual dos americanos que come a quantidade recomendada de proteína, que é 0,8 gramas por quilo de peso. Ou seja, seu peso vezes 0,8. Esse é o mínimo, segundo as diretrizes, tá? A gente vê ali, dos não diabéticos, 65% consegue comer, pré-diabéticos, 54%, diabéticos, mais da metade dos diabéticos americanos não chega nessa quantidade. E aí você pode perguntar, Felipe, mas por que os diabéticos estão comendo pouca proteína? Na verdade, é o contrário, pessoal. Justamente quem come menos proteína tem a tendência de ficar mais doente. Então, é muito mais uma causa, vamos dizer assim. A pessoa come pouca proteína, mais provável dela ser diabética. Então, se ela comesse mais proteína, provavelmente ela não seria diabética. Então, a gente tem que pensar que é o seguinte, o ganho de peso é uma consequência esperada de quem come pouca proteína. Eu vou ficar surpreso se eu descobrir que alguém que tem muito peso para perder está comendo muita proteína e há um bom tempo e não está conseguindo emagrecer, ou que ela comeu muita proteína enquanto ela engordou. Geralmente o que acontece é o contrário. Geralmente as pessoas que estão com muito peso para perder estão comendo pouca proteína. E aí talvez alguém já esteja pensando, eu não consigo comer tanta proteína. Eu não tenho hábito de comer tanta proteína, e agora? E aí que a gente tem que pensar que é justamente por isso que você ganhou peso. Se você tivesse hábito de comer mais proteína, se você tivesse
feito isso antes, ou tivesse esse hábito desde sempre, você nem ganharia peso em primeiro lugar. Então, isso é uma das causas do seu problema. E aí tem que pensar maneiras de adicionar proteína no seu dia a dia, né? Aqui é uma outra mensagem, até de uma médica, seguir uma dieta rígida e vivia morrendo de fome. E hoje em dia, a única meta que eu sigo, quanto de proteína eu consigo colocar na refeição. E aí vamos ver como a gente pode aplicar a relação proteína e energia, né? Primeiro passo é aumentar a proteína. Vamos ver o que é fonte de proteína, né? Basicamente as carnes, peito de frango, atum, tilápia, filé mignon suíno, patinho, todos os tipos de corte de todos os animais, ovo também. E tem as proteínas em pó, que pode ser um complemento. Tem esses lácteos, né? Queijo cottage, queijo light, iogurte grego, iogurte proteico, leite proteico, próprio tofu também. E é importante lembrar que 100 gramas de carne, peixe, frango não tem 100 gramas de proteína, tá? 100 gramas de carne ou frango vai ter uns 20, 30 gramas de proteína, porque em 100 gramas de carne você tem muito mais do que só proteína ali. Você tem água, tem nutrientes, tem outras coisas. Segundo passo da relação proteína-energia é diminuir a energia. Isso aqui é um outro estudo, né? É famoso, que reuniu 2 grupos de pessoas e eles ficaram separados em 2 dietas diferentes, 2 dietas parecidas, só que tinha uma grande diferença entre elas. Uma só teria alimentos não processados, outros teriam só alimentos ultraprocessados. E esses grupos ficaram nas 2 dietas, né? 2 semanas em uma, 2 semanas em outra. E o que eles perceberam? As mesmas pessoas, quando iam para a dieta de alimentos mais ultraprocessados, comiam mais. Então, é mais um exemplo que o tipo de comida que você come faz você comer mais ou menos. Então, a melhor forma de você comer menos energia é você comer menos alimentos ultraprocessados, mais comida de verdade. Alimentos ultraprocessados costumam ter muito mais energia. Aqui é um exemplo, né? A gente tem muito medo de carboidrato, de repente, de comer uma fruta, uma batata, mas vamos comparar aqui. Essa é a quantidade de carboidrato em 100 gramas de açúcar, bala, cereal, tipo sucrilhos, biscoito de polvilho. Açúcar, de 100 gramas de açúcar, 99 é carboidrato. Da balinha de morango, 95. Dos sucrilhos, 88. Do biscoito de polvilho, 85. Se a gente compara com alimentos como batata doce, inglesa, mamão, melancia, a gente vê como tem muito menos, né? Entre comer 100 gramas de melancia e 100 gramas de biscoito de polvilho, o polvilho ali tem 8 vezes mais carboidrato. 8 não, né? 10 vezes mais carboidrato. E às vezes a pessoa tem medo de comer melancia, mas está lá comendo um biscoito. Sei lá por quê, mas não sei. Fica tão traumatizada com o alimento e às vezes come um outro 10 vezes pior, literalmente, sem tanta culpa, de repente. Não que você tenha que ter medo de algum alimento, mas se você tem medo de mamão, você devia estar aterrorizada perto de um biscoito de polvilho, de uma balinha ou coisa assim. E nem é muito que eu vejo, sabe? Eu vejo muita gente com medo disso aqui e que às vezes come isso sem muita preocupação. Não faz muito sentido. E a mesma coisa que as farinhas, né? As farinhas são uma forma de concentrar a quantidade de carboidrato. Então, farinha de mandioca, de arroz, de trigo, de milho, tem muito carboidrato. Agora, até os mandioca, arroz, o próprio trigo em grão tem muito menos carboidrato que a farinha de trigo. O milho tem muito menos carboidrato que a farinha de milho. Então, a gente vê que só o refinamento do alimento, né, a transformação numa coisa mais processada, como a farinha, aumenta muito a quantidade de carboidrato dele. Aqui um exemplo, batata frita contra batata cozida, ali do McDonald's. Para você comer 300 calorias de batata, você precisa de 100 gramas de batata frita ou 326 gramas de batata cozida. Ou seja, você tem que comer o triplo de batata cozida para consumir a mesma quantidade de calorias. E é difícil comer 300 gramas de batata cozida. Agora, 100 gramas de batata frita é fácil. O banana, outro alimento que às vezes a pessoa tem medo, né? Para você comer 500 calorias em banana, você precisa comer mais de meio quilo de banana. Umas 5, 6 bananas, pouca gente faz isso.
Agora, para comer 500 calorias em Kit Kat, você precisa comer 100 gramas de Kit Kat, que é muito fácil você comer até mais do que isso. E aqui vamos falar de montando um prato com uma boa relação proteína-energia. Vai ser a tarefa da semana, ou seja, vocês vão tentar montar seus pratos baseado no que eu vou ensinar agora. Vocês podem tirar foto do prato e postar lá no grupo para eu comentar. E como que a gente faz? Primeiro passo, ocupar metade do prato com fontes de proteína. Pode ser carnes, carnes em geral, essa é a ideia, né? Metade do prato seja isso. A outra metade do prato tem duas maneiras de montar. Maneira número 1, colocar saladas, vegetais e legumes. Talvez para quem é diabético e esteja ali com uma questão um pouco mais descontrolada, essa seja a melhor opção. Metade proteína e metade saladas de vegetais. Ou pelo menos tentar fazer algumas refeições assim, né? Essa é uma maneira. Agora, se fosse tão fácil assim, olha, comam carnes e vegetais e que vocês irão emagrecer. Acho que a maioria das pessoas já teria emagrecido, né? Mas não é todo mundo que vai conseguir viver de carne e salada. Então a gente tem uma terceira opção. A gente mantém metade proteína, um quarto de vegetais e legumes e um outro quarto com os alimentos que você gostar mais. De preferência comida de verdade, mas vão ser aqueles alimentos que têm mais energia. Pode ser arroz, feijão, milho, batata, cuscuz, queijo, frutas. Porque percebe que fazendo isso você já está reduzindo a quantidade desse alimento. Ele só pode ficar num quarto do prato. E no resto do seu prato tem alimentos bem nutritivos. Então a ideia é essa, fonte de proteína, vegetais e legumes e basicamente o que você quiser ali no último quarto. Desejável que seja comida de verdade. Mas assim, eu vou comer algo que eu sei que é ruim, sei lá, batata frita. Tá, o ideal é não comer, talvez, ok, mas você vai comer, assim, sabe? A gente não pode se iludir no sentido de, tá, a partir de hoje comecei esse programa, nunca mais comer batata frita. Eu duvido, assim, que alguém realmente nunca mais coma alguma coisa na vida. A não ser que você realmente decida, escolha não comer mais. Mas, eu vou me impor que eu não posso comer mais. Porque aí quando você come isso, você fica, estraguei tudo, prometi que não mais comi, comi. Então, temos que ter expectativas realistas quanto a isso. Aqui um exemplo, até alguém que sempre achava estranho porque me alimentava bem com comida de verdade, coisas saudáveis, mas tinha muita coisa gordurosa, como castanha, coco, creme de leite, abacate, e eu beliscava isso entre refeição, ajustei meu prato vendo seus posts, está mais tranquilo. E para ter uma certeza de como ter uma relação proteína-energia, aqui é até uma questão um pouco mais técnica, né? Mas dá para você baixar um aplicativo como o Fat Secret e anotar o que você come ali, porque aí você vai ter uma visão do que realmente você está fazendo, né? E a ideia é que você consuma mais gramas de proteína do que gramas de energia. Então, vamos ver lá no seu dia, você comeu 100 gramas de proteína, 50 gramas de carboidrato, 50 gramas de gordura. Isso é uma boa relação proteína-energia. Mais proteína do que energia. É a mesma quantidade, né? Tá ótimo. Agora, você vê lá que você comeu 60 gramas de proteína, 100 de carboidrato, 50 de gordura. Você vai ver que você comeu mais energia do que proteína. Então, não é uma relação tão boa. Outro exemplo, 130 de proteína, 40 de carboidrato, 50 de gordura. Então, você comeu mais proteína do que energia. Ótimo. E aqui, pessoal, eu até reuni alguns pratos, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, café da manhã, omelete, peito de frango desfiado e queijo cottage para beber café com leite desnatado e canela. Até olhando ali, a gente vê 25 gramas de proteína, 11 de energia. Esse é um prato meu que eu fiz, peito de frango, metade do prato, ali a couve num pedaço, couve e brócolis e uma espiga de milho. Se a gente olhar ali no aplicativo, boa relação proteína-energia, 54 gramas de proteína e 38 de energia. Aqui eu peguei alguns pratos de algumas alunas minhas, só para vocês verem pratos variados, 170 gramas de filé de frango, 40 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, chuchu à vontade, 240 gramas de músculo, 70 gramas de abóbora, 50 de cebola, enfim. Moela, brócolis, feijão e salada, salada de frango com salada de grão de bico com frango desfiado. E o mais importante, pessoal, é tentar melhorar sua relação proteína-energia. Isso não significa fazer uma relação perfeita ou ir da água para o vinho. O ideal é
tentar melhorar o que você está fazendo. Ah, eu estou fazendo muito mal agora. Bom, então é fácil para você começar. É só você fazer um pouquinho melhor do que antes. Essa que é a principal mensagem. Até coloquei aqui, ó. Só emagreci de verdade quando parei de me cobrar tanto. Sempre pensava em fazer melhor que ontem. E eu acho que isso é muito importante para vocês que estão com síndrome metabólica ou com alguns sinais. Geralmente o que vocês precisam são pequenas mudanças. Se vocês conseguirem incorporar e seguir isso para sempre, entender que é para a vida. Então, não adianta você fazer uma coisa, eu vou fazer isso para emagrecer, mas você não vai conseguir manter depois, não vai valer muito a pena, tá? Então, era isso. Deixa eu até tirar aqui. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Se a Renata quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero falar assim, né? Eu achei fantástico a apresentação e principalmente essa questão quando você colocou, né, aquelas barrinhas do apetite, porque assim, né, tem até trabalhos científicos dizendo que até em relação ao público feminino, né, eu já li um trabalho muito interessante falando que assim, imagina uma família com 10 filhos, né? Então a menor porção de carne era a da esposa. Então, se priorizava a proteína para o marido, né, que tinha lá um trabalho mais braçal, mais extenuante, e para os filhos. Então, a gente acabou crescendo num cenário daquele bifinho do tamanho da palma da mão. Só que, gente, imagina uma pessoa que pesa 90 quilos, né, tendo que consumir um bife tamanho da palma da mão. E aí, à noite, por exemplo, ela só janta macarrão, por exemplo, né? Então, é impossível você ter saciedade. Então, quando o paciente fala para a gente que ele não gosta de proteína ou que ele não está acostumado com a proteína, eu sempre falo isso para eles, né? É que, às vezes, assim, a hiperalimentação que o excesso de energia traz para a gente, ela também tem, né, um caráter aditivo. Então, a pessoa gosta de comer muito. Então, o que os pacientes trazem nos retornos, né, quando a gente faz? Quando eles aumentam a proteína, eles têm até um luto porque eles estão comendo menos coisas, né? Então, ai, meu Deus, eu tô até sem fome, né? E as pessoas, elas acham estranho não ter fome, né? Mas a nossa espécie evoluiu assim, né? Não tinha geladeira, não tinha iFood, não tinha barrinha de cereal, né? Então, quando você realmente come mais proteína, você tira, né, como diria minha avó, você tira o pensamento. Você come, depois você vai lembrar de comida muito depois, né? Então, eu acho que realmente, se a gente puder mudar como você falou, de mentalidade, né? E focar sempre a proteína, porque assim, quando você mostrou aquele prato, né? Quem passou com nutricionista tradicional aí, alguma vez na vida, já viu aquela fotinho do prato, mas com proporções bem diferentes, né? Então, um quarto ficava carne, né? E o carboidrato e a salada ficava como os elementos principais, né? Então, eu acho que realmente é uma mudança de mentalidade, como você falou. Então, eu achei bem válido, né? Eu acho que, principalmente para quem sente muita fome e é um beliscador, assim, contumaz, vai valer muito a pena fazer esse teste, né? Eu costumo brincar com os meus pacientes, acredito que até você já faça isso também, é a questão da brincadeira dos 5 ovos, né? Então, eu falo, ó, vamos fazer a brincadeira dos 5 ovos, você vai levantar de manhã e você vai fazer um omelete com 5 ovos. Ai, 5 ovos, 5 ovos. Né? E provavelmente você não vai conseguir comer tudo, né? Porque realmente você atinge o teto da saciedade, né? E realmente isso faz muita diferença, né? Então, eu achei muito legal, queria te agradecer, eu achei que foi bem válido, e acho que é legal o pessoal escrever no chat também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser postar aí para você comentar. Eu queria comentar que você comentou isso da saciedade, né? E eu vejo que as pessoas elas começam o emagrecimento geralmente pela parte mais difícil, que é tirar alguma coisa. E se a pessoa já está com fome, porque está se alimentando mal, vai ser muito difícil ela tirar alguma coisa. Ah, eu já sei, agora eu vou parar de comer chocolate depois do almoço. É muito difícil a pessoa conseguir fazer isso. Ou ela vai conseguir a base da força de vontade alguns dias e depois não vai conseguir mais. Então, que tal a gente começar adicionando outra coisa mais nutritiva?
que aí, de repente, sem pensar nesse chocolate, a pessoa nem, não vai comer, né? É muito mais fácil, de uma forma indireta, você tirar essas coisas do que, eu vou começar tirando as coisas, né? Eu vejo, assim, que é muito mais fácil a pessoa conseguir fazer isso do que ir direto para cortar as coisas e esquecer de colocar alguma coisa no lugar, né? Você até falou do prato de macarrão, também tem muita pessoa que está tentando fazer algo saudável e substitui tudo por salada, assim. Ah, daí isso E é pior ainda, a né? salada, assim, a salada não é algo que vai te atrapalhar no emagrecimento, mas se você quiser se sustentar só de salada, você vai ter muita fome também. E até porque Sim, quando a gente, eu comi muita salada, aí vai ver, não deu nem 100 gramas, né? Porque a gente coloca um pouquinho de folha, já é só uns 30 gramas, né? Assim, não, você sim. coloca um monte de folha, dá uns 30 gramas, né? Comi meio quilo de salada? Dificilmente. Então é um pouco de salada e você vai ter muita fome. Então não adianta, né? É mais um acompanhamento mesmo. E esse lance do Fat Secret que você falou é muito legal, porque, por exemplo, diferentes cortes de carnes, de proteínas, eles têm um volume no prato que é muito peculiar, né? Por exemplo, se você Sim, pega, por exemplo, sei lá, frango desfiado, fica um super volume, só que pesa muito pouco. Então, aí, quando você vai fazer a correspondência de quanto efetivamente de proteína você está comendo no aplicativo, você vê que você está comendo pouco, né? E uma coisa que eu lembrei também, Felipe, que assim, tem até um ex-chefe meu, que é o endocrinologista, o doutor Homero, ele apresentou um trabalho, né? Eu participei dessa equipe, ele apresentou um trabalho lá na prefeitura de Jundiaí sobre merenda e tal. E ele tem um trabalho muito bonito falando sobre a questão da densidade calórica dos alimentos que são desidratados, né? Que você trouxe muito bem. Então, por exemplo, uma coisa ontem mesmo, eu atendi a paciente como 8 biscoitos de água e sal, e a pessoa acha que ela está fazendo dieta, né? Então, às vezes é melhor você comer 100 gramas de batata doce, que também é um carboidrato, mas ele tem água, né? Então, tudo que é desidratado é seco, bolacha, né? Na verdade, é comida para quartel, assim, né? Comida para guerra, porque não é perecível. Então, quando você quer emagrecer, é muito mais vantajoso, como você mostrou muito bem naquele prato. É muito mais vantajoso você comer uma espiga de milho que tem água, que tem fibra, né, do que você pegar uma farinha de milho e jogar em cima do seu prato. Né? Então, quando você mostrou esses slides, eu lembrei do trabalho do Dr. Homero, porque ele fala muito isso da alimentação de criança e adolescente, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas da alimentação atual é o alimento que a gente tira do pacotinho. É bolacha, é salgadinho, né? Que aquilo lá é um peso seco de energia, sim, né? Então, acho que às vezes quando a gente começa a ter esse olhar, né? Que quando você começa a olhar no aplicativo e ver quantos por cento daquele alimento na verdade é água e fibra, né? Você vê que sim. é diferente, né? Porque às vezes a pessoa, milho é puro, às vezes a pessoa, arroz é puro açúcar. Aí a pessoa vê que em 100 gramas de arroz tem, sei lá, 30 de carboidrato. Então, 70 gramas é outra coisa, né? Agora, quando a Claro. gente fala em processados, né? Aí realmente é como se eles pegassem só o carboidrato do arroz, jogassem o resto fora e ainda adicionam açúcar, gordura e não sei o quê. E aí fica um Sim. negócio muito rico em energia, né? E o próprio volume dos alimentos é uma coisa que ajuda a nossa saciedade também, né? Uma coisa é a gente comer um alimento assim e um assim. O maior costuma dar um pouco mais de saciedade. E biscoito, essas coisas, é tudo pequenininho, né? Então, Era compulsão, né? Assim, naquele livro Sal, Açúcar e Gordura, quer dizer, a gente estuda bastante o ponto de êxtase, né? Eles colocam sim, todas as características sensoriais para aumentar a compulsão, né? Como todo mundo fala, ninguém vai ter compulsão com brócolis, né? Você pode pôr isso. lá um quilo de brócolis, você não vai até o final. Agora, como você falou, 100 gramas de batata do McDonald's vai que vai, né? Quando você vê, já É, acabou, né? é. Então, achei bem legal mesmo, e acho que com certeza vai ajudar a dar um start aí para o pessoal e já vai dar uma motivada bem grande, né? Espero que sim. Então, a gente vai tentar disponibilizar esse vídeo amanhã. Eu vou colocar ali no grupo a tarefa para ficar quem não assistiu de repente. E aí amanhã eu vou abrir o grupo e vocês podem ir tentando fazer. Quem for jantar hoje já pode seguir a tarefa, né? Tirar foto e postar amanhã.
E é isso, pessoal. A gente vai conversando. Semana que vem vai ter outra apresentação. A gente divulga certinho. Agradecer a Renata e até a Agradeço. próxima. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Tchau.